Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo para que diariamente mais e mais pessoas tenham contato com a Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar a leitura de Eclesiastes, capítulo 8. São 15 versos, ouça atentamente a Palavra de Deus, assim diz o Senhor. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que lhe há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Apesar de serem alguns versos, é importante que você releia depois esse trecho de Eclesiastes, capítulo 8, para que possa entender um pouco melhor os poucos minutos que falaremos sobre este capítulo. Salomão então começa falando que a sabedoria muda o homem e não a circunstância. Salomão ele fala sobre as autoridades. Salomão diz o seguinte: olha, é o rei quem manda e você deve obedecer ao rei, não por conta do seu coração ou por conta do seu desejo, mas pelo juramento que você fez a Deus. Salomão está dizendo para nós: calma, calma, o rei está sobre o governo porque Deus assim o quis. E é assim que funciona com a gente. Ora é picanha, ora é ovo, ora é abóbora, ora coloca máscara, ora tira máscara, ora toma vacina, ora não toma vacina. Os governantes não sabem muito bem como lidar com algumas situações. Grandes homens dizem que sim e grandes homens dizem que não. E o que a gente deve fazer? O que devemos fazer com todas essas imposições do governo? Não dá para nós vivermos de acordo com as circunstâncias. Eu não posso me entregar aos desejos do que diz um prefeito, do que diz um presidente, do que diz uma organização. Nós devemos nos acalmar. Salomão diz: te acalma. O verso 8 nos ajuda a compreender isso. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Mas você deve questionar em algum momento: mas espera aí, eu não tenho sangue de barata. Como é que eu vou simplesmente ficar ouvindo? Coloca a máscara, tira a máscara, aumento, tira juros, coloca juros e eu não vou agir nada. Nós devemos nos preocupar em entender o que Salomão está dizendo neste momento para a gente. O verso 6 é muito claro. A parte final do verso 6: é grande o mal que pesa sobre o homem.
Tudo bem, todo esse mal está pesando sobre o homem, mas tem uma característica que é de fundamental importância, e o verso 5, o verso anterior, elucida essa característica. Quem guarda o mandamento não experimentar nenhum mal. E aqui o mais importante, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós estamos sujeitos a todas essas interferências das autoridades, mas no tempo certo e do modo certo, aquele que tem o coração sábio saberá como lidar com a situação. Te acalma, Salomão está dizendo, te acalma. A coisa está bagunçada. Às vezes a gente não consegue entender. O verso 10 diz isso pra gente. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos. Aqueles que eram maus ganharam sepultura e o enterro digno, enquanto aqueles que faziam bem simplesmente foram esquecidos. Os antigos diriam que o capim está comendo boi e a banana está comendo macaco. A coisa está bagunçada. Nós não conseguimos entender o porquê está acontecendo tudo isso. E o que a gente faz diante dessa situação? O verso 15 nos dá a conclusão de todo o pensamento de Salomão. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ricardo, mas espera aí, eu não estou entendendo. E a injustiça, a pobreza, a corrupção, o que eu faço com tudo isso? Meu irmão, a ordem de Jesus foi muito clara. Ide e pregai o evangelho. Não é ide e mudai o mundo. Não é ide e criar uma organização contra as classes sociais minoritárias. Não é ide e criar qualquer coisa que mude as coisas. É ide e pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Essa é a ordem que foi dada pelo Senhor Jesus. Que nós possamos cada vez mais colocar a nossa fé única e exclusivamente no Senhor, que a nossa fé esteja além do sol, que nossos olhos possam olhar além daquilo que a gente consegue enxergar. A mensagem da cruz, ela parece loucura, mas ela é real. O sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo no alto daquela cruz é que nos dá essa sabedoria, a sabedoria de entender que nós vivemos para Cristo, para a glória de Cristo. E uma vez que está entendido que o sangue de Jesus nos salvou, nós sim receberemos as ordens das autoridades, nós passaremos pelas injustiças do mundo, sabendo que o que importa para a gente não está aqui. O nosso papel, enquanto estamos peregrinando neste mundo, é proclamar o Evangelho. Proclame o Evangelho, compartilhe esse conteúdo e seja você também um proclamador do Evangelho. Que Deus nos abençoe.